Queridos amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Já estamos na lição 6, estamos a estudar o Evangelho de Lucas e o título da nossa lição é Preparado. Como textuário temos os versículos 17 e 18 e esta lição será dada com recurso ao texto da versão Almeida século XXI. Ora, vamos falar hoje nada mais nada menos do que de João Batista, um dos profetas mais importantes do Novo Testamento. João Batista era filho de Zacarias e Isabel. Zacarias era um sacerdote do templo e ambos eram já idosos quando João nasceu. A notícia do nascimento de João foi primeiro dada a seu pai, Zacarias, quando este servia no templo. Um anjo aparece a Zacarias e diz-lhe que aquele menino que iria ser seu filho seria o precursor do Messias. No capítulo 1 de Lucas, no versículo 17, nós encontramos uma frase que diz o seguinte: Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Portanto, este versículo resume o propósito da vinda do nascimento de João Batista. Portanto, João Batista nasce com ambos os pais já idosos. Possivelmente os pais não viveram muito mais tempo após o nascimento de João. E João teve um ministério importante que começou antes do ministério de Jesus. Como vimos no versículo 17, ele veio para preparar o caminho. Ele era um profeta importante, chamado Profeta do Altíssimo, que viria à frente do Senhor, preparando este caminho, preparando o cenário para a vinda de Jesus. Pouco sabemos sobre a vida de João Batista. Por exemplo, a história da sua infância resume-se a uma afirmação que encontramos no capítulo 1, que diz o seguinte: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e morou no deserto até o dia da sua aparição pública a Israel. Apenas conhecemos o seu ministério público, conhecemos o papel que ele teve no batismo de Jesus e como morreu. Ora, João Batista foi para o deserto. Isso é algo que, uma das poucas coisas que nós sabemos. Foi para o deserto, entre Jerusalém e o Mar Morto, muito à semelhança de profetas como Elias e Amós, que tinham experimentado o poder de Deus no deserto. João também vestia-se com peles de animais, tinha um estilo de vida muito simples, muito frugal, comia gafanhotos e mel silvestre. E apesar de o verem como profeta, João vivia, de facto, fora do status quo, fora da sociedade em si. Ele identificava-se, nós podíamos identificá-lo como um profeta muito semelhante a Elias, sobre o qual centenas de anos antes Malaquias tinha profetizado que viria um profeta anunciar a chegada do Messias. E este profeta era João Batista. Ora, João Batista tinha uma mensagem importante e apesar de alheio ao sacerdote oficial, portanto ele não fazia parte do sacerdócio da época, alguns destes elementos do templo vinham ouvir as suas pregações no deserto. As suas pregações eram tão impactantes que o povo o reconhecia de facto como um profeta de Deus, mas João proclamou-lhes um aviso. A mensagem de João não veio trazer uma mensagem confortável para os ouvidos de quem o procurava. Era uma mensagem que tanto podia trazer bênção para aqueles que a levassem a sério, como podia trazer julgamento para aqueles que não ligassem a esta mensagem. Ora, quando se aproximou o tempo de Jesus, Deus enviou um aviso a João, que nós vemos aqui no versículo 2 deste texto. E ele começou a anunciar que era o cumprimento da profecia de Isaías, que o Messias vinha para trazer a salvação. Isto fez com que multidões se juntassem para o ouvir, pois se havia coisa que os judeus mais ansiavam era a vinda do Messias.
Ora, nós sabemos que João também batizava tanto gentios como judeus, apesar de ser comum, portanto, os judeus usarem de banhos rituais de purificação para com os gentios convertidos ao judaísmo, o mesmo não se passava com os nascidos na tradição. Ora, João viu aqui uma hipocrisia dos judeus e os desafiou ao arrependimento. Assim, vamos então ler aqui o nosso texto e depois vamos aprofundar versículo a versículo o seu significado. Começando no versículo 7, vou ler na versão Almeida, século XXI, mas os irmãos podem acompanhar em casa com as vossas Bíblias. E João dizia às multidões que vinham para ser batizadas por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos próprios de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e jogada no fogo. Então as multidões lhe perguntavam: O que devemos fazer? E ele respondia: Quem tem 2 túnicas, reparta com o que não tem nenhuma. E quem tem alimento, faça o mesmo. Vieram também alguns publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes respondeu: Não cobreis mais do que o prescrito. E também alguns soldados perguntaram: E nós que devemos fazer? E ele lhes disse: De ninguém tomeis nada à força, nem façais denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. Estando o povo em expectativa e pensando todos no coração que talvez João fosse o Cristo, João disse a todos: Eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com Espírito e com fogo. Ele traz na mão a pá para limpar bem sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E anunciava o Evangelho ao povo, fazendo muitas outras advertências. Ora, lido está o nosso texto. Vamos agora então aprofundar para nós compreendermos aqui a mensagem de João que nós encontramos neste trecho dos versículos 7 a 18. Começando logo no versículo 7, João diz assim: às multidões, portanto, não eram multidão, não eram uma ou duas pessoas, portanto, eram grupos grandes de pessoas que vinham ouvir as suas pregações. E ele diz assim: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ora, o primeiro discurso de João, de facto, aparece aqui também como um aviso de condenação. Raça de víboras. Foram as mesmas palavras que Jesus iria usar mais tarde para se referir aos fariseus, que eram venenosos e as suas tradições faziam com que muitos se desviassem verdadeiramente de Deus. João faz ainda uma pergunta: Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Muitos pensavam que podiam fugir à condenação através de obras, por exemplo. Outros até se batizavam pensando que, batizando-se, estariam salvos. Mas não o faziam com a intenção certa, pois faltava-lhes ainda o arrependimento dos seus pecados. Esta era de facto a pregação de João, o arrependimento que leva ao abandono do pecado, e sem ele ninguém podia fugir da ira do Senhor. Depois João continua e diz assim: Produzi frutos próprios de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. Ora, de facto, a mensagem de João fazia com que muitos quisessem rebater aquilo que ele estava a passar. E aqui começamos a entrar no âmago desta pregação de João. Mostrar arrependimento, mostrar que se abandonou o pecado e buscar a Deus. Arrependimento, é sincero, é algo que se nota. Portanto, são frutos de arrependimento. É algo que se nota, que se percebe. Alguns judeus pensavam e possivelmente até diziam a João: mas nós somos da linhagem de Abraão, por isso não estamos salvos. Mas Abraão foi salvo pela fé, não foi salvo por obras. Portanto, obras não absolvem ninguém dos seus pecados. E ser da linhagem de Abraão não significava nada. Pois, como João diz, até das pedras Deus produziria uma linhagem. Isto significa que sem fé e arrependimento ninguém veria a Deus. Depois, João continua para o versículo 9.
que diz: "E o machado já está posto à raiz das árvores, e aquela que não produzir bom fruto será cortada e atirada no fogo." Ora, o machado posto à raiz significa que algo próximo viria trazer juízo. Era algo que estava prestes a acontecer. O julgamento de Deus vinha através de Jesus. E Isaías tinha usado a mesma imagem para este julgamento de Deus sobre a Assíria. Ezequiel também tinha usado esta figura do corte das árvores para descrever o julgamento de Deus sobre as nações. Daniel foi até mais incisivo quando falou da queda de Nabucodonosor. Ora, esta árvore, João referia-se a Israel, pois a sua herança judaica não lhes valeria de nada. Toda a árvore deve produzir bons frutos, e quem não se arrepende seria como a árvore lançada no fogo. Depois João continua, e as multidões lhe perguntam: "Mas então, perante isto, o que é que nós devemos fazer?" E João diz: "Ora, quem tem 2 túnicas, partilhe com aquele que não tem nenhuma. Ou seja, tem 2, dê uma a quem não tem nada. Quem tem alimento, faça o mesmo, partilhe com quem está a passar fome." A mensagem de João leva o público a questionar-se. E entre eles, nós não nos podemos esquecer que estavam publicanos, que eram cobradores de impostos, e soldados. João conhecia os seus pecados e conhecia os pecados deste povo. E ele avança com exemplos de mudança em direção ao arrependimento. Isto mostra que, dando uma túnica a quem não tem nenhuma, dando alimento a quem passa fome, mostra compaixão, mostra amor ao próximo. Compaixão para com os pobres, para com os necessitados, para com os mais frágeis. Daqui vem a verdadeira justiça, como nós conhecemos através das pregações de Jesus. Alguns profetas também apontaram nesta direção, como foi o caso de Ezequiel ou Isaías. Jó também identificou a compaixão para com os pobres como um sinal de relacionamento com Deus. João queria transmitir aqui o quê? Justiça prática, amando a Deus e ao próximo, como ensinou Jesus no capítulo 22 de Mateus. Primeiro grande mandamento: amar a Deus com todas as nossas forças, de todo o coração. Segundo grande mandamento: amar o próximo como a nós mesmos. Depois entram em cena os publicanos, cobradores de impostos, para serem batizados. E dizem: "Mestre, que devemos fazer?" E João lhes responde: "Não cobreis mais do que o prescrito." Logo a seguir vêm os soldados: "E nós que devemos fazer?" E ele lhes disse: "De ninguém tomeis nada à força, nem façam denúncias falsas, e contentem-se com o vosso salário." Porquê é que João diz isto sobre os soldados e os publicanos? Ora, os publicanos eram considerados como desonestos e traidores, porque eles muitas vezes, na cobrança de impostos, eles roubavam, levavam a mais do que aquilo que deviam levar. E João exorta-os a corrigirem a sua injustiça, para trabalharem honestamente, não cobrando mais do que deviam. Isto mostraria uma mudança no seu caráter, mostraria o seu arrependimento. Por outro lado, aparecem aqui também os soldados, que muitas vezes abusavam da sua posição de autoridade para prender, para corromper, fazer mal e pilhar inocentes. Ora, os soldados, trabalhando honestamente, protegeriam em vez de intimidar as populações. E isto mostraria uma mudança neles, mostraria o seu arrependimento. Depois, João continua a passar esta mensagem. E o versículo 15 diz o seguinte: "Estando o povo em expectativa e pensando, todos no coração, que talvez João fosse o Cristo." Tal era esta mensagem e a importância de uma mensagem de compaixão e de amor ao próximo. João disse a todos: "Eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno sequer de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na mão, a pá para limpar bem a sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas queimará a palha com o fogo que não se apaga." E assim João anunciava o Evangelho ao povo, fazendo muitas outras advertências. Ele anunciava o arrependimento, anunciava o amor ao próximo, anunciava
de que forma é que este arrependimento seria notado. E, claro, a vinda do Messias era algo muito esperado pelo povo. E João, pelo seu discurso e eloquência, muitos pensavam que ele até podia ser o Messias. Mas João mostra que o Messias seria de facto alguém acima dele, quando ele diz: Não sou digno sequer de desatar a correia das suas sandálias. Esta humildade de João corresponde a uma imagem de algo que era feito pelos escravos que não eram judeus, estes escravos muitas vezes até tinham que desapertar as sandálias aos seus mestres judeus. Era uma posição muito humilhante. Mas João mostra aqui a sua humildade. Pô-lo de tal maneira tão abaixo do papel do Messias que nem sequer seria digno de desatar a correia da sua sandália. João também batizava com água, mas o Messias batizaria de facto com poder, com espírito e juízo. Esta palavra fogo corresponde aqui ao juízo. Lucas, no seu Evangelho, usa muito esta expressão fogo como uma metáfora para julgamento divino. E os que ouviam João eram os que iriam crer. Mas muitos também não iriam crer. Por isso, os que crescem nesta mensagem de João e crescem no Messias, estes iriam receber o Espírito Santo. E os que não crescem iriam enfrentar o fogo do julgamento. Depois, no fim, João usa aqui uma ilustração para explicar como o Messias traria este julgamento. Qual é o papel que o Messias teria neste julgamento? Ora, a pá na mão simbolizava a forma como os agricultores da altura separavam os cereais da palha. Eles levantavam com uma pá o cereal e a palha ao ar, e o vento levaria a palha e o cereal cairia, mais pesado, cairia na eira. Depois os trabalhadores recolhiam esta palha e queimavam-na. Ora, assim o Messias também faria da mesma forma, limparia a sua eira. A Bíblia nos mostra que dentro da igreja há o trigo e há o joio. E no fim vai haver uma separação. O trigo será colhido e levado para o celeiro e o joio será queimado. É outra forma de nós vermos este papel do Messias. Ora, o Messias limparia a eira, o trigo seria recolhido e levado para o celeiro e a palha queimada, neste caso a palha queimada no fogo que não se apaga, referindo-se aqui ao julgamento eterno. Ora, João trazia uma mensagem de arrependimento com exortações e boas novas, e o objetivo era preparar o caminho para a vinda do Messias, motivando quem o ouvisse a deixar o pecado e a preparar-se para seguir Jesus. Assim, podemos tirar aqui 3 pontos para aplicar à vida. Primeiro, o julgamento é o destino daqueles que vivem em desobediência para com Deus e as suas leis. Segundo, a prova do arrependimento é uma vida correta e piedosa. É algo que se nota, é algo que se repara. Deus não estimula a hipocrisia de ninguém. Obras e ações, palavras valem de pouco. É preciso notar uma mudança no estilo de vida da pessoa. É preciso notar uma mudança na pessoa. O destino eterno de cada um é ditado pela sua resposta a Jesus. É muito fácil. Ou aceitamos Jesus como nosso Mestre, Senhor da nossa vida, nosso Salvador. Ou então não aceitamos Jesus, podemos pensar muitas coisas acerca de Jesus, mais um filósofo, mais um mestre judeu da palavra, mas se nós não aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, estamos fora do caminho da salvação. Assim, terminamos a nossa lição e lembramos-nos sempre de 2 Timóteo 3,16. Toda a palavra divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Eu peço aos irmãos, guardem estas palavras de João Batista e lembrem-se delas, pois sem arrependimento ninguém verá o reino dos céus. Obrigado a todos, que Deus abençoe.